É muito desgastante usar a linhagem da Criança do Sol para um antigo experimento de ignição da linhagem sanguínea. Além disso, o clã Ouroboros está prestes a travar uma guerra contra as forças aliadas do Relâmpago de Júpiter. Depois disso, ainda preciso procurar por formações de feitiço de temperar o corpo e explorar o mundo gelado. Preciso de métodos extremamente poderosos que possam inspirar terror. Leilin acariciou seu queixo. Com sua força atual, ele poderia escapar de uma lua radiante, mas ele não tinha nada que pudesse ameaçá-los. Por isso, ele precisava de trunfos poderosos e intimidantes. A transformação da serpente Kemoin, sendo uma arte arcana da Estrela da Manhã, era de fato mas as pessoas aprenderiam a combatê-la se a usasse com muita frequência. Leilin estava procurando preparar algumas outras técnicas de matança. Usar uma linhagem Rank 6 para criar uma única linhagem de sangue deveria ser suficiente para ameaçar a vida de uma lua radiante, certo? Previu Leilin. Embora seja uma pena, não há outra escolha. Uma impressão de linhagem poderia ser capaz de mostrar a força de certos seres antigos quando eles estavam no auge. Mesmo o ataque a tais forças era assustador. No passado, Leilin não podia fazer nada com a linhagem sanguínea da Criança do Sol, mesmo que ele tivesse esses pensamentos. Agora, no entanto, não só ele tinha subido ao pico da Estrela da Manhã e obtido um enorme impulso na força, ele também ganhou o controle sobre as chamas de Fênix, que poderiam rivalizar com as chamas deste sol. Por essa razão, criar uma marca de sangue era uma possibilidade real. Vamos começar. Leilin observou o sol flamejante dourado no centro da sala secreta e respirou fundo. Chamas negras densas e demoníacas foram emitidas de suas palmas e explodiram na forma de um fio fino. A criação da marca da linhagem levou alguns dias. Quando Gilbert e o resto da Torre do Mago estavam começando a ficar impacientes, Leilin apareceu diante deles. Eles podiam sentir que algo era diferente sobre ele, mas Gilbert e os outros não conseguiam identificá-lo. Eu tomei minha decisão. Reúna o exército e começaremos a recuperar nosso território perdido. Leilin usava um manto de magus platinado e usava luvas brancas. Seu temperamento era cheio de dignidade e, ao ouvir sua declaração, vários Warlocks do clã Ouroboros começaram a aplaudir. Eles estavam esperando por este dia por muito tempo. Depois de se mostrar e colocar os corações de todos à vontade, Leilin mandou Gilbert e o resto embora e tirou as luvas. Observando a parte de trás de suas mãos, seu rosto não conseguia esconder o êxtase que ele estava sentindo. Runas complicadas na forma de um sol ocupavam as costas de ambas as mãos. A camada mais externa era um anel de chamas negras, como se fosse um selo para armazenar o poder do sol em suas mãos. Com o apoio do Icon Chip e a supressão das chamas da Fênix, finalmente moldei a linhagem sanguínea da Criança do Sol em uma linhagem sanguínea. Leilin prestou muita atenção nas impressões da linhagem. Depois de um longo tempo, ele suspirou profundamente e usou as luvas mais uma vez. Eu não esperava que o sangue fosse suficiente para formar duas impressões. E eu posso até sentir que a Fireplume está nutrindo essas impressões em minhas mãos, alterando-as de alguma forma. Eles parecem ter sido atualizados. Se eu fosse ativar isso de repente, mesmo um Rank 5 não seria capaz de resistir ao ataque. O Fireplume de Leilin e a linhagem sanguínea da Criança do Sol tiveram uma resposta misteriosa um ao outro, e o poder da marca da linha de sangue estava sendo nutrido e amplificado. O AI-Chip calculou que cada uma dessas duas marcas de linhagem era tão forte quanto 2 ataques generalizados da antiga classificação 6 Sun Shield. Com uma técnica de matança tão grande com ele, Leilin agora tinha algo em que contar e estava totalmente confiante em travar essa guerra. Green Flame City. Esta fortaleza que funcionava como a ponte entre as forças aliadas e Phosphorescence Swamp, também era uma região estratégica chave para o clã Ouroboros. Desde que a Legião do Céu tinha tomado este lugar, esta fortaleza estava nas mãos das forças aliadas.
Até mesmo os plebeus haviam aceitado esse fato. Gradualmente, depois de alguns anos, eles haviam se recuperado dos incêndios da guerra antes e agora mostravam sinais de prosperidade. Não importa qual organização Magus os governe, nenhum atacaria humanos normais sem razão. Portanto, sua lealdade não é garantida. Praticamente todos os líderes serão facilmente aceitos, ou devo dizer, este é o instinto de sobrevivência de pessoas com baixo status social acima de Green Flame City. Leilin e alguns outros Morningstar Warlocks estavam no ar. Vendo a cidade próspera, havia pouco que podiam dizer. O clã Ouroboros ocupou esta área por milhares de anos, mas eles nunca esperaram que as pessoas reagissem dessa maneira. Nunca tivemos muito interesse nesta área. Tudo bem, desde que eles possam fornecer uma certa quantidade de provisões e materiais, bem como um influxo anual de sangue fresco. Gilbert ficou de lado, um pouco vermelho no rosto. Ah bem. Pelo menos, não teremos que nos sentir mal por arrastá-los de volta à guerra mais uma vez. Emma zombou, olhos completamente vermelhos. A notícia de que as forças aliadas atacaram descaradamente o clã Ouroboros depois que ela desapareceu a irritaram completamente. A fúria de uma estrela da manhã só poderia ser aliviada com sangue fresco. Se você não fizer um movimento, eu vou fazer isso. Emma observou Leilin e os outros que haviam sido convidados como Paul, que estavam imóveis. Rindo friamente, suas vestes começaram a balançar e fazer sons com a brisa. O elfo da chama dos tempos imemoriais, por favor, ouça meu decreto e desça, transformando-se em uma chuva de chamas. Emma cantou alto enquanto partícula elementar aterrorizante emanava de seu corpo como um buraco negro. Marés elementais intermináveis formaram um tsunami crescente. Um pouco de vermelho apareceu no céu e se acumulou para formar uma camada de densas nuvens flamejantes. Feitiço do rank 4. Descida das chamas celestiais. Grandes quantidades de chamas se espalharam como meteoros, deixando longas e esplêndidas caudas enquanto desciam em Green Flame City. Logo, sons sucessivos de uma explosão podiam ser ouvidos, e uma grande quantidade de chamas negras se formou em todos os lugares. Ataque inimigo. Essas ondulações de energia. Estrela da manhã. Dentro da residência do prefeito da cidade, um sentinela gritou, incrédulo, para os dados que tinham visto na tela. Ao mesmo tempo, ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e rezou, grande senhor. A guerra entre as estrelas da manhã começou mais uma vez. Ele sabia como eram terríveis as guerras entre as estrelas da manhã. Se Green Flame City fosse o campo de batalha, nenhum dos magos de baixa patente como ele seria capaz de escapar. Apenas os feitiços dispersos e grandes quantidades de radiação horrível poderiam facilmente levar suas vidas desprezíveis. Porcaria. A base das forças do dirigível. Depois de orar, esse observador de alarme lembrou-se de repente de algo, e sua expressão mudou quando ele ativou uma impressão secreta em suas mãos. Olha! Esta é a base dos dirigíveis. Esta é a residência do prefeito. Este é um aviso de classificação 4. Repito, este é um aviso de classificação 4. Uma estrela da manhã está atacando. Não importa o quanto ele gritou, não houve reação da impressão. Sabendo que as coisas estavam ruins, ele correu para fora da sala de vigilância e imediatamente viu a chuva de chamas. Os sons violentos das explosões que os acompanhavam significavam que a base da aeronave estacionada ao lado da cidade Chama Verde agora estava presa nas chamas ardentes. E tarde demais ele riu amargamente, prestes a sair do campo de batalha rumble. Chamas meteóricas quentes e efervescentes caíram e o envolveram, as chamas ferozes queimando violentamente. Aviso! Aviso! Energia da barreira foi consumida. Não é possível manter a defesa de energia. Os sons penetrantes de alertas podiam ser ouvidos em todos os lugares da base. Em toda parte, havia magos em pânico e pessoal tecnológico, e o interior da base da aeronave estava em caos. Ocasionalmente, algumas aeronaves voavam e,
Em seguida, eram impiedosamente atingidas no chão por alguns braços negros gigantescos, causando grandes faíscas na base. Essas aeronaves não são tão ruins, mas é uma pena que elas sejam inúteis para mim. Leilin suspirou, mas suas mãos não pararam de se mover. Grandes figuras negras gigantes da serpente Kemoin riscavam os céus, absorvendo a força vital sem cuidado. Todos os inimigos nas proximidades dessas figuras tiveram sua força vital sugada e transformada em cadáveres secos, sem nem mesmo um pouco de umidade. O clã Ouroboros era incapaz de lidar com tantas aeronaves e, além disso, os preparativos depois da guerra seriam muito problemáticos. Leilin não se incomodou em discutir com as estrelas da manhã sobre isso, e achou mais fácil destruir a frota. Para essas ações desenfreadas deram origem imediatamente à fúria de outros magos. Um raio de luz azul saiu e apareceu diante de Leilin e dos outros, revelando a figura de um jovem mago. As ondulações de uma estrela da manhã também estavam sendo emanadas do corpo desse jovem mago. De seus olhos brilhantes que haviam visto os caminhos do mundo, agora havia apenas raiva. No entanto, depois de ver Leilin, Paul e os outros, que chegaram às 6 estrelas da manhã trabalhando juntos, seus alunos ranque ligeiramente, e o medo apareceu em seu rosto. Duke Farlier, você está planejando destruir o Tratado de Paz de antes. Leilin conhecia este magos. Ele foi uma das estrelas da manhã que cercaram o clã Ouroboros, e foi um dos líderes das organizações que dependiam do raio de Júpiter. Claro, para o atual Leilin, ele era tão fraco quanto uma formiga. Tratado de Paz. HMPH. Isso foi apenas um armistício temporário. Emma deu um passo à frente, um esporo em forma de cobra pousou em Green Flame City abaixo. Bang! O esporo se agarrava ao corpo de um magus, e o medo era aparente em seu rosto quando muitas verrugas apareceram em seu corpo. Bang! 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 Segundos depois, as verrugas se abriram, e ainda mais esporos voaram para fora. Em um curto período de tempo, toda a Green Flame City afundou em um abismo de sofrimento. Você, ó mago da estrela da manhã, estava ansioso, mas não levantou a mão. Com 6 Morningstar Warlocks aqui, ele seria o único em apuros no momento em que ele fez um movimento. Assim, ele só podia olhar para Emma com ódio. Sua Alteza do Relâmpago de Júpiter não vai te deixar sair. Eu vou esperar. Leilin riu e deu um passo à frente enquanto ele continuava a conversa. Claro, aos olhos de estranhos, ele ficou completamente insano. Mesmo com 3 Duques Kemoin juntando as mãos, assim como o apoio da União dos Bruxos, era ingênuo pensar que eles seriam capazes de desafiar uma lua radiante. Esta estrela da manhã começou a rir, mas imediatamente percebeu que algo era estranho. Somente Leilin, fora de todos os Warlocks a que avançou recentemente. É compreensível se ele não entende a lacuna entre eles, mas como pôde Gilbert e os outros não conhecerem o poder de uma verdadeira lua radiante? Por que eles parecem tão relaxados?